Boa noite. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de nós. Sejam todos bem-vindos. Que bom, mais uma quinta-feira nós estamos reunidos. Boa noite para você que está em casa, nos acompanhando. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Vamos ficar em pé, nós que estamos aqui na igreja. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nesse início de grupo, nós vamos entregar nossa vida a Maria Santíssima. E eu convido você na sua casa também, já entregando toda a sua necessidade para nossa Mãe Maria. Eu não sei se com vocês tem acontecido assim como conosco do grupo de oração. Muitos pedidos de oração. Tem sido assim com vocês também? Muitos pedidos, né? Todos os dias alguém ligando, alguém mandando recado, e nós nos comprometendo a rezar, colocando os nomes aos pés de Jesus, aos pés de Maria. Então, nesse nosso início de noite, nós vamos entregar para Maria Santíssima cada um de vocês que está aqui na igreja, cada um de vocês que estão aí em casa, todos os nomes e pedidos que já foram colocados na nossa caixinha de pedidos. E cada pessoa que você traz no seu coração. Em particular, nós vamos colocar todos aqueles que estão acometidos pela epidemia. A Milena Lisboa, né, que toda a nossa cidade está orando por ela, e tantas outras pessoas que não é necessário mencionar o nome, porque Jesus sabe. Para os médicos, para os homens, muita coisa é impossível, mas para Deus tudo é possível. E quando nós pedimos a mãe dele, com certeza ele atende. Então nessa Salve Rainha que nós vamos rezar, eu convido você a fechar os seus olhos, colocar as mãos sobre o seu coração e você trazer à sua imaginação a imagem de Maria, e você vai rezando e apresentando para ela toda a sua necessidade, todos os nomes que está no seu coração. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Quem está vindo hoje aqui no nosso grupo pela primeira vez, levante a mão. Sejam bem alto para nós ver, sejam bem-vindas as duas irmãs. Mais alguém lá atrás, sejam bem-vindas. Lá atrás, seja bem-vinda. Que bom que vocês vieram hoje pela primeira vez, e tenho certeza que vão se apaixonar pelo grupo de oração e muito mais por Jesus. Então já olha aí para o seu irmão e vai dando tchau para ele, tchau de oi. A paz de Jesus, seja bem-vindo. O amor de Maria esteja conosco.
porque o próprio Deus está aqui no meio de nós, nós vamos agradecer a Ele. Vamos levantar o nosso braço? E o primeiro louvor dessa noite tem que ser obrigado pela vida. Obrigado porque estamos respirando. Obrigado, Senhor Deus, por mais este dia que o Senhor nos proporcionou. Porque estamos aqui reunidos nesta igreja. Porque podemos falar, porque podemos ouvir. Porque estamos reunidos para receber a sua graça. Bendito seja pelo sol, pelo vento, pela chuva. Bendito seja pelo nosso trabalho. Bendito seja pelo alimento que nós tivemos no dia de hoje. Bendito seja, adorado e exaltado seja o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Quem está precisando de um empurrão nessa noite para chegar ao Senhor? Levante a mão. Eu também. Todos nós, todos os dias, precisamos de um empurrão, né? Porque se nós ficarmos só na nossa força, nós vamos caindo, desanimando, cansando. Então nós estamos no lugar certo. Nós estamos no dia certo, aonde nós vamos ter um empurrão do Espírito Santo para chegarmos até Deus. E esse Espírito Santo quer sim nesta noite tocar o mais profundo da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei o que você tem passado lá na sua vida, na sua casa, nos seus momentos em particular, mas Deus sabe. E Ele, sabendo que você precisa desse empurrão, Ele permitiu que você chegasse até aqui nessa noite. Então eu convido você a pedir ao Espírito Santo que faça de você nessa noite um coração aberto para receber a palavra, para receber a oração. Que a palavra caia num coração, num terreno fértil. Que ela não caia no vazio, que você vai ouvir aqui e depois já vai esquecer.
mas que você possa ouvir tudo nessa noite, receber toda a oração nesta noite e deixar que o Espírito Santo trabalhe em você a partir de toda a palavra semeada nessa noite. E você também aí na sua casa, se coloque na presença do Espírito Santo e peça também ao Espírito Santo que venha agora tocar o seu coração, para que você possa sim, meu irmão, minha irmã, nesta noite, receber este batismo do Espírito Santo e ser aí na sua casa a causa de transformação. Vamos lá, Espírito Santo. Vai pedindo isso com a sua voz, com as suas palavras. Vai dizendo: enche-me, Espírito Santo, nesta noite. Enche-me, Espírito Santo, de uma nova coragem. Enche-me, Espírito Santo, de uma nova esperança. Vem, Espírito Santo, nesta noite santa, noite que Deus preparou para cada um de nós desde toda a eternidade. Vem, Espírito Santo, e faz de mim nesta noite um novo homem e uma nova mulher. Batiza-nos, Espírito Santo. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. E vai pedindo isso ao Espírito Santo. Levante bem alto o seu braço e vai pedindo que o Espírito Santo te batize. Vai apresentando ao Espírito Santo as áreas da sua vida que você está precisando que receba hoje, nesta noite, uma unção dobrada, uma unção maior, uma força maior. Vai apresentando ao Espírito Santo seus pensamentos. Vai apresentando ao Espírito Santo todo o sentimento do seu coração. Vai apresentando ao Espírito Santo todo o medo que talvez você esteja sentindo. Vai apresentando ao Espírito Santo toda a falta de fé, toda a falta de confiança na palavra de Deus. E vai pedindo que o Espírito Santo sopre agora sobre você uma unção maior, uma unção dobrada, para que você nesta noite possa ser um novo homem e uma nova mulher. Vem, enche-nos, Espírito Santo.
vai orando na língua do Espírito Santo. Xandararia, leia, mararia, handararia, la 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 la, mararia, handararia, la 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 la. Vai orando, meu irmão, vai orando, minha irmã. Coloque agora toda a sua fé, toda a sua expectativa nesse batismo do Espírito Santo sobre você, sobre a sua vida. Xandararia, laia, mararia, handararia, laia, mararia, handararia, la 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 la, maralaia, laia, la 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 la. Deixe que o Espírito Santo se mova agora em você. Deixe que o Espírito Santo agora inunde toda a sua vida. Vai orando, vai repetindo o nome de Jesus. Xandararia, la 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 la, maralaia, la 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 la, mararia, handararia, la 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 la. Para te adorar, Espírito Santo, batiza-nos. E vai voltando agora a sua mão na direção da sua casa. Volte agora a sua oração para a sua casa. E peça que esse Espírito Santo agora visite a sua residência. Vai apresentando ao Espírito Santo a sua casa, as pessoas que moram com você, toda a dificuldade que talvez você esteja vivendo. Peça agora que o Espírito Santo inunde com a luz dele todos os ambientes da sua casa. E que a luz do Espírito Santo agora possa fazer com que saia de lá toda treva, toda confusão, toda perturbação mental e espiritual. Xandararia, mararia, handararia, la 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 la, maralaia, candararia, mara. Vai orando pela sua casa, vai clamando o Espírito Santo sobre a sua casa, sobre a sua família. Xandararia, mararia, laia, mararia, laia, 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 maralaia, candararia, la 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 la, maralaia, candararia, maralaia, laia, la la la. Candararia, mararia, handararia, laia, mararia, handararia, la 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 la, maralaia, handararia. E agora eu convido você a levantar as suas mãos na direção do grande crucifixo que nós temos aqui no nosso altar. E você olhando lá para Jesus na cruz, contemplando todo o sofrimento de Jesus, lá onde Ele entregou a vida por nós e por todas as enfermidades do mundo. Eu convido você para que juntos nós levantemos um grande clamor ao céu, por todos os enfermos da Covid, do câncer, do diabetes e tantas outras enfermidades. Xandararia, mararia, handararia, maralaia, mararia, candararia, maralaia, handararia, maralaia. Handararia, mararia, handararia, maralaia, mararia, handararia, maralaia, laia, 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 la 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 la. Nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, sopra agora vida, vida sobre os pulmões que estão infeccionados. Sopra agora vida sobre todas as células comprometidas pelo câncer, comprometidas pela Covid, pelo diabetes. Sopra agora, Espírito Santo, hálito de vida, vida nova, vida restaurada. Tu podes, porque Tu és o Senhor da vida, Tu és o Senhor do ar, Tu és o Senhor de tudo. Xandararia, handararia, mararia, handararia, la la maralaia, la 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 la. Candararia, mararia, handararia, mararia, la 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 la.
Candararia la ya la ya la ya la ya la ya mararia handararia la ya la 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 la. Candararia mararia handararia. E a todo esse momento de graça, de glória, de bênção, de cura que chegou até os nossos irmãos, nós damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podemos sentar um pouquinho. Daqui a pouco nós vamos rezar novamente. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de São Marcos, página 1327, Bíblia da Ave Maria. Evangelho de São Marcos, página 1327, capítulo 5, versículo 1. O possesso de Genezaré. Passaram a outra margem do lago, ao território dos Gerazenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério onde tinha seu refúgio e veio-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo nem com cadeia, mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas os despedaçara e ninguém o podia subjugar. Sempre, dia e noite, andava pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. É que Jesus lhe dizia: Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o seu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muito. E pediam-lhe com instância que não os lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali junto do monte. E os espíritos suplicaram-lhe: Manda-nos para os porcos, para entrarmos neles. Jesus permitiu. Então, os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos, e a manada de uns 2.000 precipitou-se no mar, afogando-se. Fugiram os pastores e narraram o fato na cidade e pelos arredores. Então, saíram a ver o que tinha acontecido. Aproximaram-se de Jesus e viram o possesso assentado, coberto com o seu manto e calmo, ele que tinha sido possuído pela legião.
e o pânico apoderou-se deles. As testemunhas do fato contaram-lhes como havia acontecido isso ao endemoniado e o caso dos porcos. Começaram então a rogar-lhe que se retirasse da sua região. Quando ele subia para a barca, veio o que tinha sido possesso e pediu-lhe permissão de acompanhá-lo. Jesus não o admitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para junto dos seus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti, e como se compadeceu de ti. Foi-se ele e começou a publicar na Decápole tudo o que Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Acho que eu vou fazer que nem o Moisés, vou trazer uma toalhinha. Muito bem. Vocês observaram que tem uma cruz aqui do meu lado hoje? Então nós vamos rezar daqui a pouco com ela, tá? E aqui nessa palavra, ela é longa, mas não temos tanta coisa assim para dizer, porque o Evangelho, a palavra de Deus é assim. Não é porque ela é longa que tem muita coisa para falar, e também não é às vezes porque é um versículo só que vai ter pouquinha coisa para falar. Então nesse Evangelho aqui nós vemos que nesse local, que é como diz a palavra, território dos Gerazenos, né? Aqui era um lugar, uma Decápole, no caso, uma região de umas 10 cidades. Era uma região onde tinha um povo, pessoas pagãs, ou seja, que não buscavam a Deus, que não acreditavam em Deus, que não tinham ainda feito uma experiência com Deus. Ou seja, eles viviam porque viviam. Não tinham Deus, não acreditavam em Deus. E também ali naquela região, como também diz a palavra, tinha um homem possesso de espíritos imundos. E esse homem morava em um cemitério. Ele andava por entre os túmulos. E quando ele viu Jesus, né? Quando aquele homem possuído viu Jesus, ele se atirou aos pés de Jesus e ele disse, conforme o versículo 7, que queres de mim, filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro em nome de Deus que não me atormentes. Então vamos parar um pouquinho aqui. Como assim esse homem é possesso de uma legião, não só um espírito maligno, mas mais de 2.000 espíritos malignos? Como assim que ele avistou Jesus e foi até Jesus e se prostrou aos pés de Jesus e falou para ele: o que o senhor quer comigo, filho de Deus? Então aqui nós temos que chamar a nossa atenção que o inimigo de Deus, ele sabe quem o busca. Mesmo que aquela pessoa, aquele ser humano esteja de alguma forma possuído por um espírito maligno, mas ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Por isso que nós não podemos nos afastar de Deus. Por isso que nós não podemos deixar de participar de tudo aquilo que a nossa Santa Igreja nos oferece. Porque vocês imaginem, se o espírito maligno, ele reconhece a Deus, reconhece Jesus, imagine se nós nos afastarmos. Quanto mais nós seremos presa fácil do inimigo. E a palavra continua dizendo que aquele homem, ao cair aos pés de Jesus e pedindo para que não fosse incomodado, e aí Jesus perguntando para ele, né, qual é o seu nome? E ele respondeu: eu não sou apenas um, eu sou uma legião, eu sou muitos, mais de 2.000.
E aí ele pediu para que Jesus não os expulsasse daquela região. Como eu disse agora há pouco para vocês, uma região de pagãos, um lugar onde não se vivia, não se conhecia a Deus. Então eles queriam, aqueles espíritos imundos, eles queriam continuar permanecendo ali, onde eles poderiam viver em paz, digamos assim, né? E aí, ali naquele local, tendo aquela manada de porcos, eles falaram, então, coloca-nos naqueles porcos. E assim Jesus fez, né? Fez o que ele pediu. E os porcos, então, se atiraram todos ao mar e morreram afogados. Aqui nós vamos parar de novo. Como eu disse para vocês agora há pouco, que nós não podemos nos afastar de Deus para que não sejamos território do inimigo. Como assim ser território do inimigo? Meus irmãos, onde mesmo, quero que vocês respondam, tá? Alguém vai responder agora para mim. Onde mesmo estava andando aquele moço que estava possuído? Oi? No cemitério. Então aquele homem, ele estava no território, ele estava andando pelo cemitério, entre os túmulos. O que tem no cemitério? Cemitério significa o quê? Morte. Morte do corpo e muitas vezes morte da alma, como nós temos falado essas semanas atrás. Então aqui, esse homem possuído, esses espíritos malignos, ou melhor, eles não queriam sair dali daquela região. E aquele povo estava acostumado também a ver aquele homem possuído e a não fazer nada, e também muitos outros possuídos. E aqueles porcos que foram então se atiraram no mar e morreram afogados, aquele povo se revoltou porque perderam a sua comida, o seu alimento, perderam o seu ganha-pão, porque eles comiam os porcos, eles vendiam os porcos, então eles acharam ruim de perder o bem material, mas não se importaram que aquele homem ficou livre dos espíritos malignos. Então aí eu volto naquilo que eu comecei dizendo para vocês, que nós não podemos nos afastar de Jesus, porque nos afastando de Jesus, nós corremos o risco de ser como esse homem, de andar em territórios de morte. Não necessariamente no cemitério, como diz aqui no Evangelho, mas territórios de morte que o pecado vai nos trazer, que o afastamento de Deus vai nos levar, que é fazer escolhas erradas, que é tirar Deus da nossa vida, tirar Deus do nosso trabalho, do nosso casamento, da educação dos nossos filhos, tirar Deus das nossas redes sociais. E assim nós vamos indo para territórios que é do inimigo. E assim nós vamos abrindo também territórios na nossa alma, no nosso espírito, para que o inimigo possa entrar. E às vezes não é uma legião, como diz a palavra, é um só. Mas é o suficiente para colocar em nós aversão a Deus, assim como esse povo que preferiu continuar no seu bem material e não naquilo que Jesus estava ali fazendo com aquele homem. Viu a cura do homem, viu a libertação do homem, porque voltaram, como diz a palavra, e viram ele sentadinho, de roupa, quietinho, viram que algo bom tinha acontecido com o moço, mas não procuraram saber quem era aquele Jesus, aquele homem que libertou, mas se preocuparam com o que eles tinham perdido, que era o bem material. E quantas vezes na nossa vida nós também nos comportamos assim? Na nossa preocupação de não querer perder os bens materiais, o conforto humano, a segurança humana,
Quando nós buscamos até um pouco a Deus também, como nós temos falado nessas semanas anteriores, mas aí as coisas começam a demorar, ou começam a não acontecer como a gente queria que fosse, porque a gente desenha para Deus e a gente quer daquele jeito, né? Então, se Deus não fizer daquele jeitinho, eu já começo a desconfiar, eu já começo a não me agradar, e eu já começo a me afastar, e eu já começo a abrir território para o maligno na minha vida, com a mágoa, com a reclamação, com a murmuração, com o desprezo pelas coisas santas. Eu já começo a sair da minha rede social, daquilo que eu era tão acostumado com os evangelhos, com as palavras e com tanta coisa boa que tem sim na internet, mas começo a entrar em outras coisas. E vou assim cada vez mais expulsando Deus da minha vida, expulsando Jesus da minha vida e andando por territórios da morte. Então hoje aqui nesse evangelho, o Senhor está querendo chamar a nossa atenção nesse sentido. Quais os territórios da minha vida que eu tenho cedido para Deus e quais eu não tenho cedido? Porque às vezes a gente faz um pouquinho para Deus e um pouquinho para o mundo. Mas com toda certeza, como nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e ao mundo, uma hora ou outra eu vou acabar ficando só com o mundo. E esse homem endemoniado, ele teve a graça de Jesus estar passando por aquela região e ele poder cair aos pés de Jesus, e aí ele teve toda uma transformação de vida. Mas e nós? Será que vamos ter essa graça também? De trombar com Jesus um dia, de encontrar com algo que Deus mande para a nossa vida e que eu queira abraçar este algo e que eu queira me jogar aos pés de Deus e permitir que Ele transforme totalmente a minha vida? Aqui no final da palavra, no versículo 16, diz assim: as testemunhas do fato contaram como havia acontecido ao endemoniado e o caso dos porcos. Então o povo começou a rogar que Jesus se retirasse daquela região. E quando Jesus subia para a barca, veio o moço liberto e pediu-lhe para acompanhá-lo em missão. E Jesus lhe disse: volte para sua casa e conte o que aconteceu. Então, Jesus, ele usa um de nós da nossa casa, para que ele possa transformar, para que ele possa fazer a graça acontecer. E claro, muitas vezes eu quero continuar seguindo Jesus, mas Jesus quer que eu permaneça ali, na minha casa, ali no meu trabalho, ali na minha vizinhança, mostrando, testemunhando aquilo que Jesus fez na minha vida, se não com palavras, com atos, com situações, para que as pessoas possam ver que Jesus passou pela minha vida e fez algo diferente. Então, esse moço, com certeza, né? Ele voltou para a casa dele, obedecendo a Jesus, voltou para aquela região que era de pagãos e começou a fazer a diferença. Então é isso que Jesus mais uma vez hoje quer falar para nós. Nós que muitas vezes andamos por regiões de morte, nós que muitas vezes visitamos tantos lugares que nos ensinaram o errado, seja no vício, da bebida, da droga, do cigarro, do adultério, da sensualidade, que hoje em dia é o que mais tem matado o ser humano, é o que mais tem acabado com os casamentos.
E quantos de nós temos andado por esses caminhos de morte sem perceber? Porque nós todos fazem, então eu vou fazer também, mas eu não vou chegar naquele ponto, né? Eu vou continuar indo na igreja e tal, só que não vai dar. Nós sabemos onde isso vai acabar. Então hoje Deus mais uma vez Ele quer chamar a minha atenção, muito mais a minha do que a sua. Porque conforme Ele diz na palavra, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Ontem eu comentava com uma amiga minha, nós conversávamos de todos esses anos de caminhada, de renovação, de paróquia, de comunidade, já fui catequista, já fui coordenador de catequese, ministra da Eucaristia, né? Quantos amigos, quantos companheiros que deixaram tudo, que abandonaram o território santo, a casa de Deus, a palavra, e voltaram para a lama, e voltaram para o cemitério. Que triste quando a gente anda e encontra, e daí essas pessoas nem olham para a gente, porque aí de repente a gente fica sendo errado, né? Entendeu? Então hoje o Senhor vem dizer para mim e para você, mantenha-se aberto ao Espírito Santo. Por isso no nosso grupo de oração, e qualquer grupo de oração que você for, e você aí na sua casa, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando, qualquer grupo de oração que nós formos, nós vamos sempre invocar o Espírito Santo, essa luz, esse batismo do Espírito Santo, essa luz do Espírito Santo que rompe toda a treva que Satanás tenta colocar em nós. Essa luz do Espírito Santo que coloca nos nossos olhos uma venda que não nos deixa ver o abismo que nós estamos caindo. Essa luz de Satanás que faz com que eu olhe e queira viver a sensualidade que o mundo prega hoje em dia. Vocês podem estar pensando, nossa, Marli falou disso semana passada e vai falar agora. E vou falar semana que vem e na outra também. Ou melhor, enquanto Jesus mandar que eu fale, porque se eu não falar, Ele pode suscitar que este banco fale. E um dia lá no céu Ele vai falar, Marli, eu mandei você falar e você não falou. Eu não quero correr esse risco. Eu não quero correr esse risco. Então eu vou continuar falando. O mundo prega o adultério, o mundo prega o amor livre, o mundo prega a sensualidade, o mundo ensina a nós mulheres a nos vestir para os outros homens e não para o nosso marido. E nós achamos que é normal. Mas nós estamos andando como este homem no meio dos túmulos, na morte. E isso vai nos deixando cegos. E isso vai permitindo com que o inimigo vá tomando territórios dentro de nós cada vez mais, a ponto de que quando a gente nem mais perceba, eu já caí totalmente. E talvez não dê mais tempo de voltar. Não dê mais tempo de voltar para Deus. Não dê mais tempo de voltar para minha família, para minha casa e assim por diante. Então, meus irmãos, eu convido você a levantar de pé agora, porque como eu disse, nós vamos falar pouco e rezar bastante. Eu convido você, nessa noite, você que ouviu e entendeu o que eu falei, eu convido você a dizer no seu coração que você renuncia todas as vezes que você teve pensamentos de morte, a morte do seu espírito, a morte da sua alma, ou seja, o pecado. A todas as vezes que você preferiu as facilidades do mundo e não aquilo que Deus quer para nós.
Porque as coisas de Deus normalmente é um pouco mais demorado, é um pouco mais sofrido. Por quê? Porque para Jesus foi assim, para nós também será. Então eu convido você agora por um instante a ouvir essa música, para que então a gente possa rezar, para que a gente possa pedir que esse Espírito Santo adentre a nossa vida e quebre de uma vez por todas todos os grilhões de morte que tem nos prendido. Você pode fechar os seus olhos. E eu convido você agora, olhando para essa cruz de Jesus aqui na frente. Você também aí na sua casa, olhe fixamente para essa cruz. E tudo aquilo na sua vida que você pensa, meu irmão, minha irmã, que você pensa que é impossível você deixar, que é impossível você mudar. Então eu convido agora você a entregar aqui aos pés da cruz de Jesus. Eu convido você a renunciar a tudo aquilo que tem sido dificuldade, que tem sido barreira, que você tem sentido que tem sido grilhão. A prender os seus pés, a prender as suas mãos, a prender o seu pensamento, a te prender longe de Jesus. Tudo aquilo que você tem sentido que tem sido grilhão, que não tem permitido você rezar confiantemente todos os dias, que tem sido grilhão que não te permite chegar à missa, ao grupo de oração, à Eucaristia, a uma confissão bem feita com o sacerdote. Eu convido você agora a levantar o seu braço e antes de iniciarmos a oração, você ir dizendo: vem Espírito Santo, vem agir na minha vida, vem Espírito Santo agir no impossível do meu coração, vem Espírito Santo naquilo que eu penso que é impossível, vem nesta noite Espírito Santo rompendo todos os grilhões, vem Espírito Santo nesta noite desatando todos os nós que Satanás tem feito em minha vida, em minha fé, em minha saúde, em meu trabalho, em meu casamento, em minha situação financeira. Vem Espírito Santo de Deus. E nós queremos agora, diante da cruz de Jesus, nós queremos renunciar a todo espírito de sedução que possa estar em nossa vida. Eu não estou apontando o dedo para ninguém. Aqui é cada um diante do nosso Deus.
Mas eu convido você, se for o caso, que você possa renunciar agora a todo espírito de sedução, a todas as piadas pornográficas, a todas as leituras pornográficas que você possa ter, a todas as situações pornográficas que você possa ter vivido em sua vida, em seu casamento, em seu namoro, em seu trabalho, que você vá agora renunciando, para que esses grilhões do inimigo possam ser quebrados em sua vida. Vá agora renunciando diante da cruz de Jesus por todas as vezes que você buscou do esoterismo, por todas as vezes que você acreditou que a leitura de um tarô, de uma carta, que uma benzedeira, que um centro de umbanda, de quimbanda, que um feitiço, que uma magia na cachoeira, numa encruzilhada, iriam ter mais poder que a Santa Eucaristia. Renuncie agora, peça perdão a Deus. Vem Espírito Santo, agora sobre todas as áreas vazias da nossa vida, todas as áreas vazias por causa do nosso pecado, por causa da nossa mornidão na fé, por causa de todas as vezes que eu não busquei, que eu me afastei do Senhor, por todas as vezes que eu dei preferência aos bens materiais. Vem agora Espírito Santo preenchendo, derrama o teu Santo Espírito sobre nós e liberta todos nós que estamos aqui e aqueles que estão em casa, que estão aprisionados por espíritos impuros, espíritos malignos. Senhor, dai-nos a graça de mergulhar neste momento dentro da chaga do teu coração, este coração que foi transpassado por uma lança, este coração que jorrou até a última gota de sangue para a nossa salvação. Deseje agora, meu irmão, entrar nesta chaga do coração de Jesus, para que este sangue de Jesus possa te lavar de toda a impureza, de todo o pecado, e que todos os territórios que não eram de Jesus, que a partir de agora Jesus possa novamente dominar. Vá dizendo: eu te proclamo, Jesus, como Senhor da minha vida, eu te proclamo, Jesus, como Senhor do meu trabalho, Senhor da minha casa, Senhor da minha saúde, Senhor dos veículos que eu tenho, Senhor de toda a minha situação financeira. Eu te proclamo, Jesus, como Senhor de tudo que tenho e que sou. E te peço mais uma vez que toda corrente do mal possa ser quebrada agora. Que toda corrente de morte que muitas vezes tem me chamado a querer tirar a minha própria vida, ou desejar a morte de pessoas com quem eu convivo, que agora possa ser quebrado pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E vai cantando agora que tudo aquilo que é impossível a você, que possa ser possível por Jesus. Peça esse milagre. Levante seu braço.
Ah, Jesus mudou minha sorte. Vai pedindo para que este sangue de Jesus agora possa lavar a sua mente, que tem tido tantos pensamentos de morte, sua mente que tem tido pesadelos com morte, com caixões, com sepulturas. Vá agora renunciando e pedindo que este sangue de Jesus lave agora o seu consciente e inconsciente. Peça que este sangue de Jesus agora possa tirar de você todas as raízes de pecado, tudo aquilo que você tem lutado para deixar de fazer, mas você não tem tido forças. Ofereça agora, aqui aos pés da cruz de Jesus, toda a sua dificuldade, todo o seu pecado, e peça que este Espírito Santo te liberte nesta noite, para que você possa ser uma nova criatura, para que você possa ser um homem novo, uma mulher nova, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder das chagas de Jesus. E o Senhor coloca em meu coração que muitos agora desejaram ser a imagem de Jesus. Então aí no silêncio do seu coração você pode dizer: sim, Jesus, eu quero ser a tua imagem. Sim, Jesus, eu estou aqui. Sim, Jesus, eu quero ser usado por ti. Envia-me, Senhor Jesus. Envia-me lá para a minha casa, lá para o meu trabalho, lá para a minha vizinhança, onde quer que o Senhor queira me colocar. Usa-me, Senhor Jesus. Vá dizendo, vá se colocando no coração de Jesus, vá se escondendo no coração de Jesus, vá dizendo para Jesus: esconda-me, Jesus, esconda-me desse desejo mau, esconda-me, Senhor Jesus, daquela amizade negativa, esconda-me, Senhor Jesus, daquelas imagens negativas que eu tenho procurado ver. Esconda-me agora, Senhor Jesus, para que eu possa ser usado por ti, para que eu possa, Senhor Jesus, ser o teu reflexo aonde quer que eu vá. Usa-nos, Senhor Jesus.
E eu convido você a dobrar o seu joelho agora, diante de Jesus. Esse Jesus que deu a vida por mim, por você, por nossa família. Esse Jesus que deu a vida por todos aqueles que nós temos visto perdendo a vida, não só por esta epidemia, mas por tantas outras enfermidades. Este Jesus que agora quer nos esconder, sim. E nesta adoração, Jesus, eu ouso mais uma vez te pedir, Jesus, socorre os nossos irmãos que estão nas UTIs, que estão nos respiradores. Socorre os nossos irmãos que estão vendo na vacina a única esperança. Abençoa sim esta vacina, Senhor. Abençoa os nossos médicos, os nossos cientistas. Abençoa os nossos enfermeiros, os nossos farmacêuticos. Abençoa, Senhor Jesus, a humanidade. Abençoa, Senhor Jesus, as crianças, aquelas que estão desaparecidas. Abençoa, Senhor. Arranca estes teus irmãos queridos das garras do inimigo. Arranca estes teus queridos que estão andando por entre os túmulos da vida. Arranca-os, Senhor Jesus. Que eles possam agora serem alcançados pela sua misericórdia, pelo seu reflexo de amor. E vai repetindo isso para Jesus. Você pode olhar aqui para a cruz de Jesus, ou lá para a cruz do altar. Não quero tirar meus olhos de ti, Jesus. Não quero tirar meus olhos de ti, Jesus. Quero que o Senhor seja o centro da minha vida, Jesus. Eu renuncio hoje, Jesus, a tudo aquilo que me separou de vós. Eu renuncio hoje, Jesus, a todas as minhas escolhas erradas que me levaram para o cemitério, para os túmulos. Mas hoje, Jesus, eu quero que tu sejas o centro. Eu quero estar olhando para vós. E cante junto com o ministério.
E você pode dizer para Jesus: quero me apaixonar novamente por ti, Jesus. Você que não estava mais sentindo este amor, este primeiro amor por Jesus, diga agora: eu quero me apaixonar novamente por ti, Jesus. Eu quero fazer loucuras por você, Jesus. Eu quero sim, Senhor Jesus, ser o teu reflexo aonde quer que eu vá. Eu quero sim, Senhor Jesus, não tirar os meus olhos de vós, porque tu és, Senhor, a minha vida. Tu és, Senhor, a razão do meu viver. Levanta de pé e dá uma grande salva de palmas para Jesus. Bendito seja Deus, adorado, exaltado, glorificado. Santo, santo, santo é o teu nome, nosso Deus, nosso Senhor. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Bendito seja o nosso Deus, Jesus, 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 Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar um minutinho. Boa noite.